Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, nos envolva hoje e sempre. Mais uma vez, uma alegria para nós poder estar aqui, trabalhando em prol da doutrina e ajudando de alguma forma através da reflexão. Para nós é sempre um prazer estar aqui. Como já foi anunciado, o tema da nossa reflexão da noite é um tema que é um pouco difícil de se dizer. É um assunto que ele é postergado, ele é um assunto que é evitado de ser dito. Várias religiões não gostam de falar sobre isso e abominam tal assunto. Só que o suicídio, aliado à depressão, que se tornou uma verdadeira pandemia mundial, ele é algo que está presente no nosso convívio, na nossa sociedade, e atingiu índices alarmantes. Enquanto estamos começando aqui a nossa reflexão, e até o término dela, centenas de pessoas já irão ter se suicidado. O suicídio, como já dissemos, ele está presente em todas as camadas da sociedade, independente de situação financeira, em todos os tipos de religiões, em todas as idades. Aliás, informações recentes nos dão conta de que os suicidas estão aumentando mais nas tenras idades. Até crianças de 10, 12, 13 anos estão cometendo suicídio. Mas então, como já dissemos, na visão espírita, como podemos lidar e enxergar o suicídio? A doutrina espírita, ao contrário de outras crenças, doutrinas, religiões, não condena o indivíduo por nada que ele faz. É lógico que somos a favor da vida e não do extermínio, do auto-extermínio dela. Mas a doutrina espírita tem uma outra visão do suicídio, um outro jeito de tratar esse caso. Nós sabemos que quando vamos reencarnar, dentre tantas e tantas oportunidades que já tivemos, estamos tendo agora, nós temos o que chamamos de plano reencarnatório. E sabemos também que desse plano reencarnatório, a gente promete muita coisa e cumpre apenas 10%, 20%. Eu vou me melhorar. Eu vou ser menos avarento. Na próxima encarnação eu vou ser menos racista. Eu não vou ser homofóbico. Eu não vou ser intransigente. Eu não vou ser arrogante. Mas a gente sabe que 80% do que a gente prometeu, a gente não consegue cumprir. Porque quando a gente chega nesse escafandro de carne que a gente se utiliza para ter o convívio com os nossos semelhantes, os arrastamentos da carne, das sensações, eles são muito fortes. Mas uma coisa nós temos certeza. Nesse plano reencarnatório que todos nós já passamos várias vezes e ainda vamos passar muitas vezes, não existe aquele plano assim que diz: eu vou reencarnar dessa vez, eu vou ser um suicida. Não. Ninguém se programa e escolhe na próxima encarnação ser um suicida. É lógico que existem os suicidas reincidentes, existem sim. Pessoas que são propensas a cometer o suicídio e invariavelmente cometem de novo, e de novo, e de novo o suicídio.
Tanto que existem limitações reencarnatórias para que esse indivíduo não cometa mais esse ato, ao ponto de ter limitações físicas, talvez mentais, para que ele não possa mais cometer tal ato, de tanto reincidente que ele passa a ser. Mas como devemos enxergar o suicídio? O que as outras religiões e doutrinas e crenças não dizem é que entre eu, espírito, e o meu corpo, existe um veículo plasmático que se chama perispírito. O perispírito, ele é átomo por átomo ligado nesse corpo físico, que serve de liames para que eu, espírito, comande esse corpo que está me servindo de veículo físico. E quando eu cometo o ato do suicídio, o que acontece? Isso só pode se dar através de uma forma abrupta e de uma forma violenta. Eu posso tomar barbitúricos, eu posso tomar remédios muito fortes ou propriamente o veneno, mas está sendo uma agressão ao meu corpo. Vai acelerar o processo. E se eu der um tiro na minha cabeça, esfacelar o meu crânio, o meu cérebro, eu também estou acelerando o processo de uma forma abrupta. Se eu me lançar debaixo de um trem, de um caminhão, de um carro, vai acontecer a morte, mas não propriamente o imediato desencarne. É por isso que a gente costuma dizer no meio espírita, morrer é fácil, o difícil é desencarnar. Porque como esse veículo plasmático, ele é o nosso veículo de ligação com o meu eu-espírito para poder comandar esse corpo, molécula por molécula, quando eu faço esse trato violento no meu corpo para tirar logo a minha vida, o que acontece? Esse veículo plasmático, o perispírito, ele não vai sair de imediato do meu corpo, porque isso se dá paulatinamente. É muito diferente, é brutal a diferença de um desencarne abrupto, de um suicídio, para uma pessoa que desencarna num leito de hospital. Essas pequenas moléculas do perispírito que está impregnada em nós, ela vai se desprendendo devagar, devagar, os bons espíritos vão auxiliando esse desligamento, até que chega o final da energia, que nada mais é do que o perispírito se desimpregnar do corpo físico. Isso não quer dizer que não tenhamos que ter uma postura de respeito, uma postura de oração, por exemplo, nos velórios. Porque o espírito, quando ele está quase livre desse corpo físico, mas ainda os liames, poucos liames que sejam ainda estão ligados no corpo, o espírito não escuta mais pelo ouvido como a gente escuta. Ele escuta por um todo, pelo campo vibracional dele. E os comentários mais infelizes vêm como verdadeiras setas venenosas nele. Mas daí alguém pode perguntar, mas quando a pessoa morre de um acidente, então, como é que é? É completamente diferente, porque não foi você que procurou, não foi você que proporcionou aquele desencarne. Aquilo aconteceu porque era algo que ia acontecer, mas não foi você que provocou. É diferente. Você vai ter um auxílio diferente para o caso de um acidente, diferente de um suicídio. Mas não é por isso que a doutrina espírita vai se comportar como a gente vê, e os que têm uma idade um pouco mais avançada podem confirmar o que vamos dizer. O que acontecia antigamente, quando era feita a missa de corpo presente,
quando uma pessoa morria naturalmente, mas quando ele era suicida, o que acontecia? Alguém se lembra? Não podia entrar na igreja. Eles não permitiam que se fizesse a missa de corpo presente. Não é verdade? Por quê? Porque já era julgado o indivíduo, condenado e lançado no inferno. E a doutrina espírita nos dá a certeza que inferno não existe, que essa condenação é absurda, porque o indivíduo tem o direito e a certeza de que vai ser auxiliado. Senão Jesus não se daria o trabalho de, antes de ter com os apóstolos, depois do seu ressurgimento, primeiro socorrer Judas, que foi um suicida. Ele desceu nos liames mais profundos de vibração baixa, primeiro para resgatar Judas, para depois vir. A doutrina espírita explica o seguinte, que o socorro é imediato, quando a pessoa aceita e quer ser auxiliada. O ajuste vem depois. Mas não um ajuste de inferno, de castigo eterno, de fogo eterno. Pelo contrário. A doutrina espírita explica de uma forma muito simples, que qualquer um pode entender. Quando a pessoa compra uma forma de bolo, como que essa forma de bolo vem? Vem bonitinha, vem até com um selinho, a gente tira aquele selo, lava ela, faz uma receita de bolo, aquele bolo sai cheinho, cresce bastante, mas quando a gente desenforma aquele bolo, o que acontece? Ele está perfeito, lisinho, com o formato da forma, não é assim? Assim como nós, quando nascemos da forminha da nossa mãe, um bebezinho perfeito. Não é assim que acontece? Então, faz-se outra receita de bolo, e aquele bolo sai perfeito novamente, mas com o dia a dia de uso dessa forma de bolo, e isso é quase que inevitável, o que acontece com essa forma? Um dia vai acontecer. Ela pode cair. Ela cai. Ela cai no chão, ela cai de quina, ou ela cai de chapa em cima de alguma coisa, e vai acontecer o quê? Vai fazer um amassadinho nela. Você não vai jogar fora a forma porque ela amassou, vai? Não. Você faz outra receita de bolo, da mesma forma, do mesmo jeito, e aquele bolo vai crescer do mesmo jeito, você vai desenfornar ele do mesmo jeito, vai tirar da forma, ele vai ter o mesmo gosto, a mesma aparência, a mesma receita. Só que você vai observar que ele vai ter uma marquinha daquele amassado da forma. Porque ela amassou. O próximo bolo vai nascer, ou melhor, vai sair do forno, assim como nós, quando reencarnarmos novamente, vai nascer com a marquinha do amassado da forma. É assim que se dá. Em muitos casos, não é uma via de regra, pode ser mais ou menos essa marca, depende muito do espírito, depende muito da missão que ele tem, mas geralmente acontece. Eu explodi o meu crânio, portanto, o tiro que explodiu o meu crânio, no suicídio que eu cometi, vai marcar o meu perispírito, que na hora do tiro, eu estava em plena saúde física, esfacelou o meu cérebro, mas não só o meu cérebro, esfacelou aquela parte do meu perispírito que estava impregnado na minha massa encefálica do meu cérebro. Então, portanto, a próxima reencarnação que eu tiver, eu vou nascer com aquela deficiência naquela parte do cérebro. Se eu dei um tiro no peito, no meu pulmão, no meu coração, aquela marca possivelmente
vai vir marcado na minha próxima reencarnação. Senão Deus não seria justo, porque a gente vê uma criança que nasce com um determinado problema, uma determinada limitação. Se fosse como dizem, é um anjinho que acabou de nascer, por que ele teria que nascer com esse tipo de marca, com esse tipo de deficiência, se ele fosse um anjinho e acabado de ser feito espírito? Logicamente que não. Se trata de um espírito milenar que, através dos seus erros, dos seus equívocos, proporcionou aquela limitação da escolha passada da sua encarnação. Não é que é olho por olho, dente por dente. É oportunidade de reajuste. Ao contrário do que outras doutrinas dizem, ninguém vai ser lançado no inferno porque se suicidou. Mas a reparação tem que ser feita. Porque as marcas ficam. O perispírito é a nossa forma espiritual também. É o reflexo do que fazemos do uso certo ou equivocado desse corpo físico que nos foi dado como oportunidade de melhoria. E aí então a gente se pergunta, mas então como que se dá isso? Nós temos dentro de nós não um juiz sentado na nossa frente quando desencarna, e sim a nossa própria consciência. Todos nós sabemos os equívocos que cometemos e, portanto, teremos que aceitar a reparação que tem que ser feita. Mas, como já dissemos, a doutrina espírita, ela é uma doutrina de consolação. Ela não é uma doutrina de punição. Mesmo porque nós sabemos, as pessoas que seguem a doutrina, não tanto tempo assim, já descobrem que a certeza que damos para elas que não existe inferno. O inferno é a gente mesmo que faz. Espíritos perturbados, eles se aliam contra as falanges de espíritos perturbados e criam os seus próprios umbrais, as suas próprias zonas de trevas, porque eles estão na mesma sintonia. Porque o socorro, depois do desencarne, é oferecido para todo mundo. É o espírito que muitas vezes, cego pela ignorância, por aquela mentalidade que ele tinha quando encarnado, ele nem enxerga o auxílio sendo oferecido para ele. E aí, para respeitar o livre-arbítrio, os bons espíritos não podem levar ninguém na marra. Não pode levar ninguém para ser auxiliado que não queira. E aí, então, a gente imagina como que a doutrina espírita é consoladora no caso do suicídio. Chico Xavier era muito procurado, todo mundo sabe, para trazer as cartas consoladoras. Mães que iam procurar notícia de filhos, filhos que iam procurar notícia de mãe, de pai, de irmão, de tio, enfim. E quando essas entidades vinham trazer notícia, logicamente que já se tratava de entidades que já tinham aceitado o auxílio, porque você nunca viu falar que veio carta de espírito obsessor, porque Chico Xavier trouxe para as pessoas. Espírito revoltado, não. Os espíritos que vinham através do Chico já vinham quando estavam numa situação já de conformidade com o que tinha acontecido com eles. Então vinha a notícia do familiar, contando como foi o desencarne, o acidente, o assassinato que foi feito contra ele, ou a doença que acometeu a ele e o ceifou a vida física. Mas também vinham procurar Chico Xavier, logicamente, para saber como que estava a situação daqueles que tinham retirado a própria vida, dos suicidas. E
centenas, milhares de familiares iam procurar o Chico para saber como que estava o seu familiar que havia se suicidado, mesmo porque já vinham com aquele estigma de inferno. Será que o meu parente está no inferno? Ele se suicidou. Como será que ele está lá no inferno? Será que ele está sofrendo? Enfim, é essa mentalidade. E narra o próprio Chico Xavier que uma senhora, dentre tantas e tantas, foi procurar sua ajuda porque o seu filho tinha se suicidado com um tiro no peito. O tiro tinha pego o coração e abrido um rombo no peito dele. E como a gente sabe, o próprio Chico dizia que o telefone só toca de lá para cá, não é na hora que a gente quer. Ela foi uma vez, não teve resposta. Ela foi outra vez, não teve resposta. Ela foi no outro mês, não teve resposta. Foi durante um ano, não teve resposta. Mas mãe a gente sabe como que é, né? Como dizia o Chico, a mãe não entra, ela arrebenta as portas do céu para entrar, para fazer o filho entrar. Que mãe que vai deixar o filho de lado? E aí a gente abre um parênteses da história do inferno. Imagine só, você que é pai, você que é mãe, como eu sou pai, sou avô. Você chega num lugar, você tem um filho suicida. E você foi uma pessoa muito boa, apesar desse trauma que você teve do seu filho se suicidar, porque quando o filho se suicida, a gente costuma dizer que naquele momento ele já atirou na mãe também. Ela só vai demorar para cair lá na frente, porque o trauma é muito grande, ela não vive mais, ela vegeta, não é assim? Bom, tudo bem, você viveu mais alguns anos depois do desencarne brutal do seu filho, que se matou, se suicidou, e chegando lá no plano espiritual, nosso lar, sei lá, denominação que a gente quiser dar. Você chega lá, aquele espírito que vem te recepcionar, fala, oh, minha irmã, fique tranquila, agora está tudo em paz. Fique aqui o quanto quiser nesse lugar, aqui na colônia. Fique tranquila. O que vocês acham que essa mãe vai perguntar? A primeira coisa que ela vai perguntar, de quem que ela vai perguntar? Do filho que se suicidou. Aí aquele espírito muito bondoso fala para ela, não, minha irmã, fica tranquila, não pense mais nele, pense em você. Fique aqui nesse lugar de luz, porque ele já está no inferno. Vocês acham que essa mãe vai falar o quê? Deixa tudo isso daqui que eu quero descer lá com ele. Eu quero estar onde ele está, porque ele é meu filho. Não é isso que uma mãe vai falar? E se uma mãe, um pai, que é cheio de falhas, cheio de defeitos, que ainda precisamos muito evoluir, pensa assim do filho, imagine Deus, Jesus, Maria de Nazaré, que tem um comitê especial que desce nos umbrais para socorrer justamente os suicidas. Eles vão pensar assim de nós? Logicamente que não. Mas voltando no assunto do menino que havia dado tiro no peito, ela foi um mês, ela foi um ano, ela foi 2 anos. Quando chegou 3 anos que ela estava indo no Chico, veio uma mensagem do menino. E ele dizia mais ou menos assim, querida mãezinha, eu agradeço imensamente por a senhora estar aqui hoje. Confesso que demorou muito esse nosso encontro e eu não entendi o porquê. Naquele momento em que eu estava transvariado da cabeça e escutando sugestões infelizes, porque a obsessão também pode levar ao suicídio, mas também o desespero, o nervosismo, os problemas psíquicos, os problemas mentais, tudo são agravantes, né? E no caso dele, ele disse, aquelas vozes que sugestionavam para mim cometer esse ato, foram ficando tão intensas na minha cabeça que
eu não conseguia mais lidar com aquilo. E o meu desespero, a minha falta de vontade de viver, fez com que eu cometesse esse ato tão infeliz, que eu só vejo hoje o quanto lhe machucou, e o meu pai e os nossos parentes. Mas, mãe, quando eu olhava para o meu peito, ele continuava doendo, como no dia do tiro, talvez até mais. O sangue jorrava sem parar, aquela hemorragia que não parava, o buraco no meu peito, aquela dor terrível. Mas, mãe, de repente, de um tempo em diante, começou a vir em mim uma energia salutar. E eu comecei a sentir que aquele buraco no meu peito, devagar, começou a amenizar a dor. O sangramento foi passando. Espera aí, mas vamos abrir um parênteses de novo. Que buraco? Que sangramento? Se o corpo dele já estava enterrado. Aonde era esse buraco e esse sangramento que esse espírito se refere? No seu molde perispiritual, que é exatamente como o corpo físico que ele havia agredido. Era dele que ele sentia dor, que ele sentia hemorragia, como se fosse o corpo físico. E ele continua. Devagarzinho, aquele buraco no meu peito começou a cicatrizar, a dor começou a diminuir, e agora, há pouco tempo, ele se cicatrizou completamente. Vê, se a senhora pudesse ver, não tenho mais nada no meu peito. Se cicatrizou por completo. E só agora eu sei por que demorou tanto para o meu peito se curar. Porque, ao contrário de todos que me condenavam, que falavam que eu era um covarde, um louco, o curativo que vinha no meu peito, vinha só da oração que a senhora fazia para mim. Todos os dias. Esse curativo era o curativo da sua oração, mãe, que nunca desistiu de mim. E se hoje eu posso estar aqui falando com a senhora, isso se deve da sua oração, de nunca ter desistido de mim. Do seu curativo espiritual que a senhora me proporcionava todo dia para que eu pudesse ser auxiliado, e vim aqui hoje escrever para a senhora. Então, o que quer dizer? Que ao invés da gente julgar aquele nosso irmão que no momento de desespero, de loucura, de vício, de obsessão, cometeu esse ato, nós devíamos praticar o curativo espiritual, que é nada mais que a nossa oração por aquele indivíduo. Não fazer como muita gente faz. Você viu lá, fulano se matou lá, a filha da fulana lá, mas acho que ele puxou para ela, né? Ela é meia destrambelhada também, se matou por causa dela e não sei o quê. Ou tem aqueles que têm uma religião muito firme, que tem a capacidade de ir lá falar para aquela mãe que o seu filho já está no inferno. Muito caridoso da parte dessa pessoa. Destroçar mais ainda aquele que já está destroçado, ao invés de ter a prática de fazer a oração. Porque a nossa oração faz realmente com que essa pessoa melhore, faz com que essa pessoa se restabeleça no plano espiritual muito mais rápido. Muito mais rápido. André Luiz, quando desencarnou, foi considerado um suicida indiretamente, mas foi. Ele ficou sob os cuidados do Dr. Henrique de Luna durante 10 meses para fechar aquela ferida abdominal que ele tinha. E isso era através de vibrações positivas, de muita oração, de medicamento espiritual. E os suicidas precisam muito da nossa oração. Ao contrário do que as religiões
doutrinas tradicionais dizem, são eles que necessitam da nossa oração, da nossa compreensão, do nosso afeto. Eles necessitam e sentem, quando mandamos para eles, essas energias curativas que vão fazer com que eles se restabeleçam muito mais rápido do que ficar criticando, ficar mandando energia negativa. Se o Vale dos Suicidas ainda existe, é porque muitos foram esquecidos lá. É porque muitos foram deixados de lado. É porque muitos nem são mencionados mais o nome porque praticaram esse ato. E essa pandemia silenciosa que se chama depressão, essa consumidora de energias, deve ser considerada, sim, como uma pandemia, porque ela se atrela à ideia do suicídio, que começa pequenininho assim, e termina no desfecho que a gente sabe como que é. Então vamos pensar o seguinte nessa noite, que praticar o curativo espiritual é muito importante. E ele nada mais é do que a oração para esses que conhecemos que praticaram suicídio. Eles vão ter outra chance, eles vão vir novamente, vão se reencarnar novamente, com certeza, para tentar novamente não errar mais, não sucumbir às fraquezas do mundo. E isso a doutrina espírita nos traz bagagem de sobra, para que a gente se imunize de tais ideias perniciosas. Mas a gente não pode baixar a guarda. Não é porque que a pessoa é espírita que não pode vir esse tipo de ideia. Vem. Por que não? Ser espírita não é atestado de super-homem, super-mulher. Não. É por isso que sempre se diz, orai e vigiai. Nunca a gente pode baixar a guarda, porque as entidades estão por aí. A gente costuma dizer, a gente está junto e misturado. O céu, o inferno, o umbral, o plano espiritual, está tudo aqui. Se nós achamos que estamos aqui em 40, 50 pessoas, nós estamos em 150, 200. Os que já estavam aqui quando chegamos, os que nós trouxemos de carona no nosso carro. Aliás, queremos agradecer a dona Elisete, que foi nossa guia para chegar até aqui. E as caronas espirituais vêm com a gente. E por que a gente vem aqui e traz carona espiritual? Justamente para que eles que vêm conosco escutem o que está sendo explicado e também se convençam e comecem a se melhorar. Porque existem certas entidades espirituais que sozinhas elas não conseguem escutar. Existem certas entidades espirituais que necessitam escutar o vocal das pessoas, porque é a única forma que ela escuta. Às vezes ela está numa vibração tão baixa que ela não escuta o pensamento. Ela só escuta a vocalização da pessoa. Então vamos praticar a oração, vamos vigiar e orar, e pedir para Jesus, para os bons espíritos, que nos guarde de tais ideias perniciosas, para que a gente aproveite essa nossa encarnação, porque tem tanta gente esperando para reencarnar e a gente foi privilegiado de ter a oportunidade. Não vamos desperdiçar. Que a paz de Jesus, o amor de Maria nos envolva de sempre.